É só perguntar ao pai Diesel se ele tem um sapato como este. Ok. Perguntem ao pai Diesel, rei da Viana, se ele tem um sapato como este aqui. Pode ver, não é pirata. Zara original, último grito da Zara. Pai Diesel, você tem este par de sapato? Pai nosso pode chegar aqui e falar, olha, eu amanhã vou viajar na França. Vai viajar de quê? Não, de vassoura. Mas ele sabe que não tem nenhuma vassoura para voar. O homem do anel esteve aqui. Não, olha, esse meu anel aqui é para prender todos os falsos profetas na prisão. Mas ele sabe que aquele anel dele não tem nenhum feitiço. Razões pelas quais os pastores têm cometido. Primeiro requisito fundamental, a mulher de um pastor, Paulo Negrão, não pode ser feia, não pode ser manangombe. Por quê? Porque o pastor lida com muitas ovelhas. Um pastor, um apóstolo responsável de uma igreja não poderia ser necessariamente partidário. E é aqui. Rádio 20 é líder em audiência na net. Olá audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20, 15 horas e 1 minuto na rádio, 1 de novembro, o ano é 2024. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio, tá certo? Hoje o convidado do dia é o apóstolo Castro Siloé, homem de Deus, vai falar conosco relativamente à posição de alguns profetas e ministérios de Deus. E portanto, nós, para este tema, este assunto, nós decidimos convidar o apóstolo Castro Siloé. Está aqui conosco na Rádio 20 para abordarmos então este assunto em por aí uns 30 minutos ou mais do que isso. Apóstolo, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Boa tarde, Paulo Negrão, é uma bênção, mais uma vez, estar contigo aqui no programa e nós amamos e gostamos pelo convite. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo pela sua presença, tá? Grato, sim. E como é que está o Uambo? Olha, o Uambo está sempre uma bênção. Temos dito que não mais será chamada Uambo Cidade de Vida, mas será chamada Uambo Cidade Santa, porque o Evangelho é mesmo pregado de toda forma na cidade do Uambo, realmente. Ok, muito bom. O Evangelho lá é bem pregado, né? Bem pregado, bem pregado. Nas praças tem sempre alguém a pregar, né? Nas ruas, de casa em casa, as atividades missionárias, das agências missionárias, estamos sempre pregando o Evangelho de Deus. Ok. O Uambo é uma cidade abençoada, na tua percepção? É uma cidade abençoada. É uma cidade abençoada, diferente. Quer dizer, toda Angola é abençoada, né? A Bíblia diz que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Mas o Uambo nós pensamos que tem uma bênção maior, porque nós lá andamos à vontade. Você anda com um telefone na mão, e etc. Lá não tem um sambizanga, um cazenga, um malueca. É difícil, dificilmente vas encontrar aí as tropas da CAOP A e B. Ok. É muito raro. Ok, muito bom, perfeito. Então, nós hoje queremos entender um bocadinho sobre a posição dos ministros de Deus, né? E para isso foi convidado hoje. E a pergunta é mesmo essa: qual é a posição, na tua opinião, qual é a posição dos ministros de Deus perante os fenômenos políticos e religiosos em Angola? Corretamente. De facto, esta é uma pergunta que nós já havíamos rolado da vez passada, né, no podcast passado, e mais uma vez nós aqui estamos para então abordar em torno do mesmo. E nós da vez passada havíamos defendido a ideia de que o ministro de Deus, portanto, é uma pessoa responsável, responsável por um rebanho, neste caso o pastor, onde o pastor poderá dar a vida pelas ovelhas e para isto necessitará de muito tempo para cuidar daquele rebanho. Infelizmente hoje nós vemos pessoas que conduzem a igreja de uma forma aleatória, como se fosse o resto do seu tempo. Então nós sustentamos que o ministro de Deus, né, perante as situações dos fenômenos atuais políticos e religiosos, né, portanto, o ministro de Deus ele não poderia estar necessariamente ligado diretamente com aquilo que se chama de política partidária. Ok. Nós defendemos... muitas vezes estão ligados com política partidária por quê? Olha, muitas das vezes acontece este ligamento porque muitos dos ministros acabam procurando uma certa posição social, confundindo
né, o chamado que Deus lhe concedeu em uma determinada área e juntando com outros. Ok. Então, naturalmente, não que nós defendamos que seja pecado, mas nós defendemos a ideia de que a política, no seu sentido estrito senso, enquanto política partidária, deveria ter as suas ideais para avançarem. Porque, Paulo, entenda, né? Vamos supor, e até não é supor, imagine que o apóstolo Castro Siloé, responsável de uma igreja, amanhã de manhã você lhe encontra com uma bandeira de um partido, levantando a mão no ar e a dizer, olha, votem no sítio X, votem no sítio X, por cima de um carro. Como é que fica? Eu penso que, biblicamente falando, né, não seria cortês, não seria ético para um pastor. Devia haver aqui um apóstolo, não pode ser pastor, partidário. um apóstolo responsável de uma igreja não poderia ser necessariamente partidário. E é aqui onde vem exatamente a posição verdadeira de como e até que ponto um pastor deve influenciar no sistema político. Por quê? Os partidos, conforme diz o termo partido, são partes. O partido não representa o todo. O partido não representa a verdade. O partido representa uma ideologia positiva ou negativa que vai conduzir a um sistema ou seja, a uma forma de governar. Então, se um pastor estiver vincado ou vinculado a um partido, aquele partido amanhã poderá ser corrupto. Amanhã poderá governar mal o país. E o que vai acontecer? Eu sou do MPLA, nasci no MPLA, vou morrer no MPLA e vão me enterrar no MPLA. Eu sou da UNITA, nasci na UNITA, vou morrer na UNITA e vão me enterrar na UNITA. Para os dirigentes dos partidos está certo, mas para nós, na qualidade de pastor, a nossa posição não poderia ser esta. A nossa posição seria a posição da verdade. Qual é? A posição da verdade consubstancia-se em que, primeiramente, o pastor não pode ser partidário, porque amanhã vai governar um partido em que poderá fazer muitas arruaças. Se eu for pertencente àquele partido e Deus conceder-me uma palavra, assim diz o Senhor, para endireitar o país, como é que eu vou repreender aquela autoridade sabendo que eu sou parte do partido? Não faz sentido. Mas se eu for um homem de Deus que influencia, influenciando o sistema político de forma indireta, eu concordo com isso. Você acha que muitos dos pastores, homens de Deus, estão associados a partidos muito por conta da corrupção? Isso é a corrupção que está na base disso? Muitos por conta da corrupção. É só de notar que aproximam-se ali as eleições. Nós veremos igrejas que vão ceder espaço aberto para a entrada de vários partidos que poderão estar na caça ao voto. Eu penso que nós, na qualidade de pastores, deveríamos salvaguardar e reservar o lado puro da igreja, no sentido de que o pastor deve influenciar, né, no crescimento de Angola, né, numa outra visão, numa outra vertente, não necessariamente fazer parte de um partido, mas influenciar. Vamos supor que em Angola a igreja ganha a sua devida autoridade, porque a igreja em Angola, infelizmente, tem perdido autoridade. A igreja em Angola não é respeitada como tal. Por causa de quê? Por causa da falta de posição de muitos pastores em Angola, que fazem, desfazem, e também por falta da intelectualidade máxima que falta dentro da própria igreja. Mas a igreja em outros países, o que os pastores deveriam fazer e como influenciar a política verdadeiramente? Se a igreja em Angola denotar que o partido A está a governar mal, o partido B está a governar mal, e a igreja tem noção disto, e a Bíblia diz que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, os pastores na posição neutral poderiam influenciar para que aquele partido saia imediatamente e entre quem vier ou quem venha a governar corretamente. Se aquele que vier a governar, né, vier a governar, notarmos que está a governar bem, atingiu os objetivos, o povo está abençoado, permaneça ali. Mas se denotarmos que também está a governar mal, também sai em nome de Jesus. Entra outro.
Exatamente. Ok, hoje os homens de Deus perderam a palavra, né? Perderam a palavra. A credibilidade. E quais são as doutrinas fundamentais do cristianismo? As doutrinas fundamentais do cristianismo, né, são aquelas que infelizmente hoje muitas igrejas têm tropeçado. E hoje há muitos falsos profetas a se publicitarem em Angola, né, porque tem se rompido as doutrinas fundamentais do cristianismo, o qual nós vamos encontrar no livro de Hebreus, no seu capítulo 6, versículo 4 a 6, lá o apóstolo Paulo vai falar sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo. Ele vai dizer assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Uma igreja verdadeira, um pastor verdadeiro, exatamente nunca poderá faltar na sua igreja a pregação destas doutrinas que nós acabamos de elencar. Okay. Hoje a igreja não prega arrependimento, hoje a igreja não prega batismo, hoje a igreja não prega juízo eterno, né? As almas, portanto, passarão a eternidade num determinado lugar, algum dia, nós vamos morrer, ok? Ou vamos para os céus, ou vamos para o inferno, mas infelizmente hoje a igreja já não se prega isso. O que prega? A igreja prega prosperidade, não é? Prosperidade, autopromoção e outras coisas que praticamente não diz respeito àquilo que vem a ser o fundamento das Sagradas Escrituras. Ok, pois é. Realmente. Então nós temos lutado, né, para que tenhamos uma Angola realmente voltada ao Evangelho de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para isso vocês têm que ser mais unidos, né? Para isso temos que ser mais unidos. Os verdadeiros têm que ser mais unidos. Para isto é necessário pregarmos o evangelho verdadeiro. Por quê? Porque quando nós pregarmos o evangelho verdadeiro, naturalmente os falsos profetas não terão espaço. Hoje em dia nós não devemos só nos preocupar, né, combater os falsos profetas. Como é que se combate os falsos profetas? Pregando o evangelho verdadeiro. Okay. Se nós pregarmos a palavra verdadeira, os falsos profetas não terão espaço em Angola. Ok, muito bom. Realmente. Já agora que falaste em falsos profetas, como identificar um falso profeta? Um falso profeta, né, nós vamos identificar, tem critérios objetivos e critérios subjetivos para nós identificar um falso profeta. Os critérios objetivos estão ligados necessariamente à pessoa do profeta. E os critérios objetivos está ligado necessariamente às normas que o profeta prega. Por exemplo, existem profetas que podem pregar a palavra do ponto de vista objetivo, mas vão ser classificados falsos profetas por causa dos elementos subjetivos. O que é que eu quero falar com isto? Um profeta pode usar da verdade da Bíblia Sagrada com o objetivo de se locupletar, com o objetivo de criar ali um enriquecimento injustificado. É dali que hoje em dia muitos estão a fazer da Bíblia uma fonte de negócio. Não tiveram possibilidade de subsair na vida e tudo mais, não se formaram e tal, não receberam o chamado de Deus, entende que para Angola tudo funciona, a fome também é tanta, a pobreza é tanta, a solução: vou abrir uma cantina, vou montar uma igreja ali, vai entrar oferta e então vou sobreviver. E vamos notar que estas igrejas dificilmente vão pregar arrependimento. Dificilmente vão pregar conversão. Dificilmente vão pregar doutrina do pecado. Dificilmente vão expulsar um membro dentro da igreja porque adulterou com A, com B, com C. Vai sempre permanecer ali. Por quê? Não está em causa a santidade, a genuinidade do evangelho dentro da igreja. Está em causa os bens. Exatamente, está em causa os bens. Se aquela pessoa vai trazer oferta, vai trazer dízimo, vai dar outras coisas, e isso já não importa. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta ao Paulo Negrão. Acredito que já girou algumas províncias de Angola, né? E claramente já viu uma igreja universal fora da cidade? Uma igreja lá na aldeia? Eu te faço um desafio grande. Gira toda Angola inteira. Nós como missionários temos girado. Não vai encontrar a igreja universal do Reino de Deus, igreja mundial, nos bairros de pessoas pobres. Por quê?
Por quê? Porque lá não há dinheiro. Ok. Lá não há oferta. A oferta lá é milho, batata doce, batata rena. Lá a oferta é uma katana, uma enxada. Você chegou lá, não tem nada, não tem dinheiro. Agora, para uma igreja que tem visão empresarial, naturalmente vai ver que aquele campo não é frutífero para se implementar uma igreja. Não tem como mandar missionários para aquela área, porque o missionário não está preocupado na pregação do evangelho, mas como tirar dinheiro. Muitas igrejas naturalmente encontram-se nesta condição. E a igreja dos falsos profetas, de muitos falsos profetas em Angola, encontra-se nesta condição. Queres me dizer que o objetivo de um falso profeta é somente o dinheiro mesmo? Subjetivamente falando, é dinheiro, poder, fama. Dinheiro para comandar as pessoas, porque quem tem dinheiro, os latinos dizem pecunias regis mundis, não é? E o livro de Eclesiastes diz que ao dinheiro tudo se responde. Então as pessoas entendem que quando você tem dinheiro, você domina as pessoas. Exatamente. Pois é. Exatamente. Do ponto de vista subjetivo. Sim, Agora, sim. do ponto de vista objetivo, eles vão torcer a verdade bíblica, vão aberrar as Sagradas Escrituras para trazer aquilo que os seus próprios corações querem produzir. Aquilo que Paulo disse a Timóteo: nos últimos dias muitos não suportarão a santa doutrina. Antes, porém, sentirão coceira nos ouvidos, dando ouvido a fábulas e a doutrinas de demônios. Então, naturalmente, eles vão sempre pegar a Bíblia, colocar de lado e trazer uma e outra coisa. E o povo angolano, desde sempre, nunca gostou de ler. Tá dito. Nunca gostou de ler. Pois é. Como é que deve ser o perfil da mulher de um pastor? A mulher de um pastor. Qual é o perfil da mulher de um pastor? Essa que é muito forte. De facto, Paulo Negrão, olha, nós em Angola estamos a ver muito divórcio. Em Angola estamos a ver muito divórcio no seio pastoral. Isto antigamente não se verificava. Mas dá a percepção de que são pessoas que não têm problema, são pessoas que dificilmente discutem, são corações puros. O que é que pode estar na base dessa separação pastoral? Boa parte dos pastores em Angola, de facto, tem essa graça de Deus. Mas, em contrapartida, nós estamos a notar que o índice de divórcio por meio da vida dos pastores, ou por meio dos casais pastorais, tem se multiplicado muito em Angola e em todas as províncias e no mundo inteiro. Brasil tem, por exemplo, pastores que casaram primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, e etc, etc. Então, naturalmente, tudo isso por quê? Tudo isso porque algumas vezes os pastores, quando vão para procurar uma esposa, não seguem os requisitos necessários que um pastor deve exigir para se unir a uma esposa. Quais são esses requisitos? E nós temos aqui alguns requisitos, acredito que vai servir para muita gente, né? Porque um dos primeiros requisitos que nós vamos encontrar é que a mulher de um pastor não pode ser feia, não pode ser manangombe. Primeiro requisito. O que a beleza tem a ver? Primeiro requisito. Eu tenho aqui 12 requisitos para responder, né? E razões pelas quais os pastores têm cometido. Primeiro requisito fundamental: a mulher de um pastor, Paulo Negrão, não pode ser feia, não pode ser manangombe. Por quê? Porque o pastor lida com muitas ovelhas. O pastor lida com muitas pessoas. A igreja entram pessoas e saem pessoas. Entra mulheres, sai mulheres. Se o pastor for precipitado pelos desejos biológicos, engravidar quem Deus não lhe mandou, fora do tempo, naturalmente depois vai ser obrigado a casar com aquela pessoa por força da gravidez feita a ela. Se calhar é uma manangombe. E se calhar é uma manangombe. Agora você vai ter que assumir porque a esposa é tua. Mas tem uma coisa. Exatamente. Mas pronto. Então o que é que acontece? Então Deus não olha mais no interior do que propriamente no exterior? Deus olha mais no interior do que necessariamente no interior. Então, se calhar para o pastor o interior é mais importante do que o exterior. Eu tenho aqui os 12. Primeiro requisito: a mulher do pastor não pode ser feia, não pode ser manangombe. Imagina que até Abraão, nos tempos antigos, casou com uma mulher bonita, Sara. A Bíblia diz que Abraão foi perseguido no Egito porque a esposa dele era muito linda. E Abraão ficou rico por causa da beleza da sua esposa,
ao ponto de lhe darem gados, escravos e etc. Abraão, vamos nos tempos mais antigos. 10 minutos. Ponto número 2, imagina que até o próprio diabo é bonito. Até Satanás é bonito. É bonito como se nós temos a Bíblia diz que Satanás, relatos de que Satanás é feio. A Bíblia diz que Satanás foi feito, né, Satanás enquanto Lúcifer foi feito, né, como um anjo de luz, um anjo do bem. E a Bíblia descreve a beleza dele no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 a 15. Naturalmente, o primeiro requisito que uma mulher de um pastor deve ter é que ela deve ser bonita, deve ser linda. O segundo requisito é que a mulher de um pastor deve ter caráter. Deve ter caráter, que é a beleza interior. E este é primeiramente fundamental, é mais fundamental do que a primeira que nós acabamos de citar. Deve ter caráter. Segundo, a mulher de um pastor não pode ser fofoqueira. Por quê? A Bíblia diz que toda mulher destrói a sua casa por intermédio das suas palavras. São 12 pontos, né? Exatamente. Vai falando sobre, por causa do tempo, mas pode avançar, Corretamente. A mulher de um pastor não pode ser fofoqueira, né? E muitas igrejas têm sido destruídas por conta disso. Nota que muitos pastores estão divorciando em Angola por essas razões. Por quê? A mulher fala muito, a mulher não tem conversão, a mulher não é uma nova criatura e, naturalmente, está fora daquilo que vem a ser a vontade de Deus. Depois, uma mulher de um pastor não pode ser preguiçosa em participar nos cultos e nas atividades da igreja. Por quê? Porque se a mulher do pastor for alguém que, para participar no culto, ainda tem que vir depois de 3 meses, depois de 1 mês, o pastor amanhã vai começar a namorar com a secretária. Isso são as razões que muitas das vezes faz com que muito divórcio em Angola seja multiplicado no seio pastoral. Depois, o pastor, a mulher de um pastor, não pode ser suja, não pode ser porca. Hoje em dia nós vemos muitas mulheres de pastores que infelizmente não são higiênicas. E o mundo das mulheres hoje está muito competitivo. Está a fazer com que muitos homens de Deus, né, vai ver, olha, a fulana de tal sabe se preparar. A ovelha X sabe se preparar. Mas a mulher do pastor dentro da igreja fica sempre, parece que é a lavadeira. Dentro de casa. Não faz as sentido. Tentações vai vindo e aí eles vão indo cometendo naturalmente. Depois, um pastor facilmente cai em tentações? Um pastor dificilmente cai em tentação, mas só que a Bíblia diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos dar. Então, naturalmente, temos aqui ainda, né, a mulher de um pastor deve ser alguém que necessariamente saiba cozinhar. A mulher de um pastor deve ser alguém inteligente e bem-humorada. A mulher de um pastor deve ser alguém que sabe se preparar decentemente. Hoje em dia, há muitos homens de Deus que estão a largar as mulheres, não porque não sabem se preparar. Assim, ficar bonita, ficar limpa, mas é que vestem muito indecentemente. Por quê? Porque muitos desses pastores casaram, né, no tempo da impiedade. Tornaram-se homens de Deus. E depois vai dar conta que a sua esposa já não corresponde àquilo que vem a ser os requisitos de uma mulher de Deus. E vai querer fazer o quê? Trocas de parceiras e vai acabar rompendo a Bíblia, rompendo a palavra de Deus e vai se contaminando, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Boa. E no segmento disso que você diz, da troca de parceiras, um pastor pode se divorciar e casar novamente? Olha, o pastor é como um cristão normal. Assim como um cristão não pode casar e divorciar, ou seja, casar, divorciar e voltar a casar de qualquer maneira, um pastor também não pode casar, divorciar e voltar a casar de qualquer maneira, salvo as exceções dadas pela Bíblia. A primeira é a exceção morte de um dos cônjuges, a segunda é a exceção adultério. São as únicas razões pela qual um pastor poderá divorciar. Mas em Angola nós estamos a notar pastores que estão a divorciar por coisas insignificantes. Por exemplo? A mulher é feia, é manangombe, a mulher não sabe se preparar, a mulher não sabe cozinhar, a mulher não sabe arrumar a casa, a mulher está sempre mal-humorada. Exatamente. Então estão a divorciar por estas causas. Por isso é que nós estamos a dizer, o pastor, para evitar estas coisas,
Antes deve dar ouvido à voz de Deus quando sair para procurar quem será a esposa Indicada que vai lhe auxiliar no seu ministério, Muito no bom. seu chamado, porque o Muito reino bom. de Deus é muito sério. Muito bom. Já para finalizar, quais são as causas que podem levar à destituição de um pastor? As causas que poderá levar à destituição de um pastor, primeiro está a apostasia. A apostasia pode ser vista em duas perspectivas. Isso é o quê? Apostasia é o quê? Apostasia é o ato de desviar a doutrina bíblica. Ok. Quando um pastor larga a fé, abandonou Cristo há muito tempo, mas ainda continua a pastorear a igreja, né? Esse pastor deve ser destituído. Alguém que bebe, fuma, prostitui, peca voluntariamente, de qualquer forma, e ainda assim continua a levar a igreja como pastor. Naturalmente, esta é uma causa fundamental para um pastor ser destituído da igreja. Naturalmente. Isto é do ponto de vista da apostasia psicológica. Depois vamos encontrar a apostasia teológica. A apostasia teológica é quando o pastor necessariamente não prega as doutrinas fundamentais do cristianismo dentro da igreja. Ok. Começou a pregar bem as doutrinas fundamentais da trindade, do pecado, da santidade, do juízo eterno, só que com o tempo vê que a igreja naturalmente não está dentro daquilo que é o rumo para fazer dinheiro. Ok. E começa a atropelar essas doutrinas, não é? Para trazer princípios de transformar a igreja de igreja para empresa. Para empresa. Exatamente. Comercial. Pastor que comporta-se dessa forma, naturalmente pode ser expulso da igreja. Pode ser expulso. Muito Exatamente. bom. Apóstolo Castro Siloé, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui. Obrigado pela partilha de informação. Do nosso lado está tudo dito. Quer deixar alguma outra informação? Nós queremos deixar uma informação, né, de que, de facto, a nossa nação angolana tem havido muito escândalo. E muito escândalo pelos profetas que têm aparecido, né, fazendo afirmações espetaculosas, que, portanto, dissuadem aqueles que querem servir a Cristo e seguir o cristianismo. Nós queremos dizer a Angola para não se apegarem muito nas declarações que o Pai Nosso faz, as declarações que muitos outros profetas fazem, que faz com que muitos não se revêem mais. Muita gente diz, olha, já que é assim, eu vou decidir viver do jeito que eu quero viver. Porque os profetas em Angola falam à toa, os profetas fazem isto, e nós vemos que hoje em dia as pessoas só querem simplesmente viralizar. Viralizar em Angola, infelizmente, é fazer à toa, falar à toa, e você fica famoso do dia para a noite porque você fala à toa. Eu, por exemplo, se quiser ficar famoso em Angola, é muito rápido. Farás o quê? É simplesmente eu tirar o meu sapato. Né? Deixe-me só exemplificar algo, né? Como é que em Angola fica-se famoso com muita facilidade. Eu não sou disso. É só perguntar ao pai Diesel se ele tem um sapato como este. Ok. Perguntem ao pai Diesel, rei da Viana, se ele tem um sapato como este aqui. Pode ver, não é pirata. Zara original, último grito da Zara. Pai Diesel, você tem este par de sapato? Mas o apóstolo já está a fazer mesmo isso. Exatamente. Mas Angola, quanto é que custou já agora, apóstolo? Bem, este sapato aqui, eu não vou falar quanto é que custou, porque senão estaria a fazer o mesmo que muitos fazem, né? Eu estou aqui a dar um exemplo. Mas é caro. É muito caro, caro, mas prefiro não aqui citar, né? Sim. Exatamente. Em Angola viraliza-se assim, falar à toa, fazendo à toa. Eu só dei um exemplo, não sou disso aqui, não sou dessa Viber. É só um exemplo para mais ou menos mostrar o que é que faz com que muitas pessoas em Angola viralizam. Pai Nosso pode chegar aqui e falar, olha, eu amanhã vou viajar na França. Vai viajar de quê? Não, de vassoura. Mas ele sabe que não tem nenhuma vassoura para voar. O homem do anel esteve aqui. Não, olha, esse meu anel aqui é para prender todos os falsos profetas na prisão. Mas ele sabe que aquele anel dele não tem nenhum feitiço. Eu até estive a orar. Temos mais minutos para fechar o programa. Estive a orar em casa. E eu percebi que o Flávio Kaongo, sinceramente, é alguém que de facto tem conhecimento das Sagradas Escrituras, mas procurando viralizar, vai te falar, não, esse meu anel aqui é para prender todos os falsos profetas na prisão. E as pessoas vão admirar com essas afirmações espetaculosas. Quando ele chegar em casa dele, sabe que aquele anel dele não tem mesmo nada. Agora o problema, para fechar já o programa, o problema está
em quem diz isso ou está em quem recebe? Ou seja, quem está em quem dá sustentabilidade a esse tipo de conteúdo ou está em quem cria este conteúdo? O problema está nos dois. No povo angolano que não tem trabalho e passam todo o tempo na internet só a procurar quem fala à toa, primeiro ponto. E o segundo ponto está na pessoa que necessariamente faz essas declarações jocosas, não sérias, para necessariamente viralizar e do dia para a noite ficar famoso. Ok. Exatamente. E infelizmente é isto que está a acontecer em Angola. Por isso eu quero pedir ao Paulo Negrão, né, para que comecem também a convidar aquelas pessoas que quando vêm trazem conteúdo construtivo. Nós por acaso fazemos isso. Conteúdos construtivos. Evitar pessoas que vêm aqui para fazer pataquadas, balelas, chocarrices, burrices espirituais, coisas que não têm nada a ver com o evangelho, né? Eu acredito que é esta a mensagem que nós temos para passar para os angolanos, para que sejam mais sérios. Realmente. Apóstolo Castro Siloé, gostei muito de falar consigo, tá? Muito obrigado pela partilha de ideia. Ouvinte, gostei muito também de ter aí do outro lado. Foi a entrevista com o Apóstolo Castro Siloé, homem de Deus. E então, tivemos muito gosto em tê-lo aí. Técnica e seleção do seu programa, Milton Júnior, Pinóquio Pro nas imagens, Musta, filho da Maria, na realização. Paulo Negrão no áudio, no microfone. Boa tarde.